Olá a todos, sejam novamente bem-vindos, todos e todas, sejam novamente bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto, o último estudo da série Os Evangelhos e a Lei. Te convido para uma oração inicial para que nós possamos continuar essa série. E lembrando que nós podemos também, você também pode falar conosco através do WhatsApp, do Telegram, Spotify, também no blog clamandonodeserto.com.br. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra, que nos auxilie e nos fortaleça em tudo que fizermos e nos perdoe por nossas falhas e pecados. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei esse slide a respeito de Lucas 20, 21 e 25 para mostrar que constantemente Jesus era provocado, por assim dizer, em relação a algum aspecto prático, para ver o que ele diria. Geralmente eram questões polêmicas, eram questões que envolviam talvez uma diversidade de pensamentos entre os mais radicais e os mais liberais da época. E esse foi um dos casos em que foi perguntado se era lícito dar tributo a César ou não. Lembrando que na teocracia de Israel, Deus estabeleceu tributos, impostos, coisas nesse sentido. E aí Jesus entendeu que isso era uma astúcia, que eles estavam ali tentando basicamente prejudicá-lo. E aí ele pega a moeda e diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então ele, a princípio, com essa resposta, estaria dizendo: olha, se é um tributo governamental, então você deu o tributo, mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Não perca de vista aquilo que pertence a Deus e não é do governo nosso, né? Então, basicamente, verificamos que Jesus ele não foi um radical no sentido de dizer que não precisaria obedecer mais nada, de dizer que bastava aceitar o que ele pregava, no sentido de talvez ajudar o próximo. Não, ele falava sobre vários aspectos práticos e dizia muitas vezes sobre a necessidade de ter uma vida condizente com a fé, uma vida equilibrada, uma vida de acordo com os princípios. É claro que não isento de erros, mas lutando contra o pecado e nunca cedendo a ele de forma voluntária. E esse é um dos pontos em que Jesus prega, a princípio, vamos dizer assim, pelo menos um aspecto de equilíbrio em relação à fé. Então, é claro que na questão do Império Romano, o povo basicamente era escravo. Então, eles não tinham opção em relação a isso. E aí Jesus basicamente diz que ele não era para que, não queria que eles se rebelassem de forma armada, principalmente por causa disso, por exemplo. Aqui em Lucas 22, 24 a 28, ele fala sobre a importância da humildade. Então veja, Jesus constantemente, nós vimos durante essa série de estudos, Jesus constantemente aborda aspectos comportamentais, como nós devemos nos comportar e a forma diferenciada que nós devemos agir em relação a como funciona o mundo, aquilo que é secular, aquilo que não está ligado diretamente à nossa fé. E aí ele falou: houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então aqui Jesus falou: olha, então no mundo secular, ou no mundo não voltado ao cristianismo, então existe uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia não se enxerga muitas vezes a autoridade como alguém que está servindo em comum, que está prestando um serviço em comum. Então, muitas vezes, aquele que está acima, geralmente, no caso do rei, por exemplo, ele basicamente dava ordens e as pessoas tinham que obedecer. E aí Jesus disse: não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então Jesus, em mais um aspecto comportamental, em aspecto relacionado a uma instrução,
ele estabelece, ele determina, ele não apenas aconselha, ele determina que haja humildade no mundo cristão e, independente da hierarquia, todos sirvamos a todos. E o maior seja como o menor, ou seja, aquele que tem maior autoridade seja aquele que atua mais no sentido de servir, de ajudar, justamente pela sua autoridade, por ser um exemplo. Então, quando nós vemos uma liderança servidora, isso serve como uma motivação para que todos, uma motivação positiva para que todos atuem. Quando nós temos uma liderança apenas de comando, não há um desejo de trabalhar em conjunto, geralmente há uma desmotivação em relação àquela liderança e muitas vezes em relação ao próprio trabalho. Então Jesus aqui, ele estabelece um padrão comportamental e que, aliás, nós percebemos que é muito eficaz esse padrão. Então Jesus falava em aspectos comportamentais, aspectos práticos, e constantemente ele determinava coisas para serem feitas, ele estabelecia coisas para serem feitas, inclusive coisas que já haviam sido ditas na lei, nos profetas e nos escritos, ou seja, naquilo que é chamado Antigo Testamento, com relação à humildade, com relação ao auxílio mútuo e outras coisas. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem, e vendo que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Respondeu-lhe Jesus: Deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então veja que a Bíblia fala sobre traição, evidentemente invocando aqui um aspecto de mentira, de fraude em relação a Judas. E aí os discípulos dizem a ele: olha, quer que haja uma resistência armada? E ele fala não, né? Ele fala não, cura o soldado ferido e o servo do sumo sacerdote, no caso aqui, né? E aí, com essa cura, ele antes de curar, aliás, né? Ele fala: deixai-os, basta, ou seja, ele não quer que haja uma resistência armada. Então Jesus, mais uma vez, ele se manifesta de uma forma contundente, de uma forma bastante clara de se entender o que ele quer e o que ele não quer diante de aspectos práticos. E assim nós devemos ser também. Ele diz sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, se não sabemos a resposta, dizemos: olha, ainda não sei como definir isso, mas vamos buscar uma forma de resolver da melhor maneira possível. Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então nós estamos falando de um homem aqui temente a Deus e que buscava obedecer a Deus. E esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Jesus já havia morrido, e havendo-o tirado, envolveu no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. Então veja que ele era um homem de posse e de autoridade na época, esperava o reino de Deus, ou seja, conhecia a respeito da palavra, e ele vai e prepara o enterro de Jesus. E a Bíblia diz: e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Então, isso é importante porque a Bíblia frisa esse ponto, né? Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Jesus já havia morrido. Segundo alguns idealizam, Jesus teria ido contra a guarda do sábado. Então, para relatar aqui o evento das mulheres, seria totalmente desnecessário isso, tendo em vista que se isso fosse verdade, então não seria mais mandamento. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, após um longo período entre o evento e a fala de Lucas, Lucas continua enfatizando isso, dizendo conforme o mandamento. Ele não faz nenhuma alegação que deixa um parênteses, por exemplo: olha, ainda se acreditava que o sábado era mandamento, ou por causa
dos judeus que criam que aquilo era um mandamento, alguma coisa nesse sentido. Eles simplesmente, elas estavam ali preparando especiarias e ungüentos. Veja, elas tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando elas prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então veja que se ele tivesse apenas no sábado repousaram, né? Por causa do povo. Não, ele fala, repousaram conforme o mandamento, ou seja, entendia-se que era um mandamento, que continuava a ser mandamento, ou seja, não se entendia que descarta aquilo que se coloca a respeito de Jesus ter estabelecido que o sábado não era mais necessário, que Jesus havia violado o sábado e dado no sentido e tendo permitido aos seus discípulos que também violassem, ou seja, que fizessem todo e qualquer tipo de atividade no sábado. Isso essa passagem especificamente e essa fala descarta esse tipo de coisa. Como nós esclarecemos já nos outros estudos, a questão da violação estava relacionada a como eles enxergavam o sábado e, basicamente, Jesus disse apenas que ele trabalhava com o trabalho espiritual no sábado e que esse trabalho era permitido, tal qual o trabalho dos sacerdotes, que também trabalhavam no sábado, conforme determinação divina, e por isso não era imposto nada a eles em relação a isso, não era tido isso como uma transgressão do sábado. Eles não transgrediam o estabelecido em lei, visto que na própria lei era determinado que o trabalho deles era excepcional, era um dos trabalhos essenciais que não poderiam parar, inclusive no sábado. O ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, que foi o que eu enfatizei aqui nesse texto, foi a fala que diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E veja que foi estabelecido, ele esclarece para as pessoas que convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja que ele diz o quê? Que a pregação do Evangelho consiste em pregar que Cristo padeceu pelas pessoas, que ele ressuscitou dentre os mortos e que existe a necessidade de arrependimento em conjunto com a remissão dos pecados. Veja, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento na Bíblia, como nós já vimos, está relacionado à confissão e abandono, luta contra o pecado, abandono constante do pecado. Que seria o quê? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, as várias formas que muitos enfatizam a questão do pecado, tem diversos significados, mas se você for analisar, todos esses significados estão relacionados a ir contra a vontade de Deus, ao que Deus estabelece. E o que Deus estabelece, evidentemente, é lei. Toda a instrução de Deus é lei. Tudo que Deus determina que seja feito é uma lei. Né? É um mandamento, é uma instrução contida na lei. Então, deve ser guardado. E veja que, em Lucas, aqui, depois da ressurreição de Jesus, basicamente, né? Então, a Bíblia é clara em dizer que nós devemos ser testemunhas, inclusive, da necessidade de pregação do arrependimento e da remissão dos pecados, ou seja, ainda há a remissão dos pecados vinculada em conjunto com o arrependimento. Aqui a Bíblia fala: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o que é crer, não é? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos nascidos de Deus. João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por dada. E graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja que ele não está colocando aqui um contraste de anulação. Ele não está dizendo que, no caso,
antes de Moisés, antes de Jesus não havia graça, ou que depois de Jesus não haveria lei. Ele não está fazendo um contraste exclusivo aqui, ele não está excluindo uma coisa da outra. Até porque quando nós lemos lá o que foi dado, evidentemente não foi por Moisés, mas por meio de Moisés, tendo Moisés como intermediário de Deus, o próprio Deus estabeleceu não apenas a lei, mas a graça. Por quê? Porque juntamente com as instruções preventivas de não matar, de não furtar, de não fazer negócio fraudulento, de não adulterar, é, de não ter outros deuses, de não fazer imagem de escultura, e assim sucessivamente, havia também instruções, mandamentos no sentido remediativo, ou seja, você cometeu um pecado, você vai oferecer sacrifício para perdão dos pecados, você vai oferecer uma oferta para perdão dos pecados. E o que é oferecer isso para perdão dos pecados, senão a própria graça? Porque a graça envolve justamente um dom imerecido, você receber o perdão pelos pecados, e isso era oferecido também em Moisés. Então, aqui não está dizendo que a graça era ausente na época de Moisés, antes de Jesus, e nem está dizendo que em Jesus não haveria lei. Não é isso que está dizendo, pelo contrário. Então, aqui nós estamos falando como algo complementar, ou seja, a efetivação, a complementação da graça e da verdade vieram por Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é esse tirar o pecado do mundo? Evidentemente, perdoar os pecados. Perdoa os pecados. Não faz com que deixe de haver a noção de pecado. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então veja, aqui, lei, no sentido dos livros de Moisés, profetas e, subentendidamente, os escritos, não é? Ou seja, do que foi escrito, do que havia sido dito nas escrituras sagradas. Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui Jesus, no momento em que ele vai até o templo e vê as pessoas ali usando o templo para a exploração do povo, explorar o povo, a Bíblia diz: E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui esses, e não façai da casa de meu pai casa de venda. Evidentemente, Jesus estava ali mantendo a necessidade de obediência, senão não haveria por que ele fazer isso aqui. E aí João diz: E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só. A luz veio ao mundo, se referindo a Jesus Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele está falando em relação a comportamento. E como definir se uma obra é boa, se uma obra é má, se não há um padrão para definição? Se há um padrão, evidentemente, há um conjunto de instruções, há uma lei a ser seguida. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só, a Bíblia diz que aquele que se nega a ir até a luz é porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas, ele não quer abandonar as suas obras, basicamente. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, aquele que vem para a luz, ele está disposto a abandonar o que é errado, para que as suas boas obras fiquem manifestas, não para o seu engrandecimento, mas para a glória de Deus, porque feitas em Deus. Jesus disse: Levanta, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então Jesus estava fazendo aqui um trabalho espiritual, de cura. Né? Basicamente, Jesus falava e as pessoas eram curadas. Quando muito, ele fazia alguma atitude extremamente rápida e a pessoa era curada em função dessa atitude. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Então veja, nós estamos falando de uma pessoa que acabou de ser curada, então o que seria esse leito? Algo extremamente leve. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio diz: Toma o teu leito e anda. Ou seja, ele iria deixar ali o leito parado? Não, ele iria fazer o quê? Ele iria levar o seu leito para casa e deixar ali guardado, não é?
Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peque mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então olha o que Jesus fala, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus está mais uma vez fortalecendo a ideia da necessidade de um conjunto de normas, de instruções, necessidade de uma lei. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, novamente um trabalho espiritual, não estamos falando de nenhum trabalho secular, nenhum trabalho envolvendo comércio, envolvendo uma vontade que não fosse espiritual. E aí, nesse contexto, Jesus fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, no contexto de um trabalho espiritual. E aí, por isso, por esse trabalho espiritual que Jesus fazia, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, evidentemente, no sentido de que ele trabalhava no sábado, porque ele não estava transgredindo nada do que Deus determinou, o que ele estava indo era contra a ideia de que a liderança judaica estabeleceu a respeito do sábado, que no sábado não se poderia fazer nem sequer um trabalho espiritual. E aí mas também dizia que Deus era o próprio Pai fazendo-se igual a Deus. E aí ele diz, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Veja que ele está aqui complementando o que ele havia falado no começo a respeito do trabalho. E se nós pegarmos aqui o contexto da cura no sábado, ele falar que o Pai trabalha e que o Pai ressuscita mortos, evidentemente ele estava se referindo ao trabalho espiritual no sábado. E, novamente, a Bíblia diz, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Veja que ele não está fazendo nenhuma distinção entre aqueles antes e aqueles depois da morte de Jesus. Ele está deixando claro que, tanto para um como para outro, o pecado voluntário, deliberado, não lutar contra o pecado, não buscar o arrependimento em relação ao pecado cometido, traz condenação. Aqui nós temos a questão do quebrava o sábado, né? Enfatizando qual é a palavra aqui referente ao quebrava o sábado e por que nós colocamos isso? Para que fique bem claro aqui, né? Que ele estava quebrando o sábado. Qual era o sentido desse quebrar, como nós vimos? O sentido desse quebrar é que ele estava trabalhando espiritualmente no sábado, e isso era visto pelos judeus como algo condenável. Assim como ele se fazer igual a Deus era condenável. Só que Jesus estava deixando claro que, da mesma forma que ele se dizer igual a Deus, ele não estava blasfemando por ser uma verdade, ele fazer o trabalho espiritual no sábado não era uma transgressão da vontade de Deus, porque era a vontade do próprio Deus o trabalho espiritual aos sábados. Então, assim como ele não estava ensinando a anulação do pecado da blasfêmia, ele também não estava ensinando a anulação do pecado em relação à transgressão do sábado. Aqui nós vemos o quebrar, né? Veja só as opções, né? Aqui no sentido de, vamos dizer, no sentido de perder, né? Então, basicamente, esses são os significados que nós vemos aqui nesses textos, de quebrar, anular, perder e remover, né? Ou seja, Jesus não estava quebrando o sábado no sentido de quebrar a determinação de Deus. E o que ele estava quebrando era a determinação judaica em relação ao sábado. Ele também não estava anulando o sábado. O sábado se mantinha. O que ele estaria anulando novamente, ou quebrando, seria o quê? A noção judaica a respeito do sábado. Remover, ele não estava removendo o sábado. Então veja que qualquer dessas palavras que nós usemos, nós temos que entender que ele não estava quebrando
anulando, perdendo, removendo o sábado, no sentido de anular a determinação divina a respeito do sábado. O que ele estava quebrando, anulando, perdendo, removendo, era a noção judaica a respeito do que era transgredir o sábado. Examinar as escrituras, ele diz o seguinte, ó, vocês estão examinando as escrituras porque acreditam que elas têm a vida eterna. E são essas mesmas escrituras que testificam de mim. É isso que Jesus falou. Ou seja, as escrituras testificam de Jesus, mas eles não queriam vir até Jesus para ter vida. Ou seja, eles não queriam aceitar a parte das escrituras que falava a respeito de Jesus e da necessidade de ir até ele para receber vida. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Veja novamente Jesus se referindo à questão do amor num contexto de atitudes práticas. E aí ele está dizendo, como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ou seja, buscando gloriar-se uns aos outros, ao invés de buscar a glória e a honra que vem de Deus. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Veja que Jesus estava confirmando os escritos de Moisés, até porque não poderia ser diferente, e confirmando os seus próprios ensinos por mostrar que eles estavam baseados, inclusive, em Moisés, no que foi dado a Moisés, na revelação de Deus a Moisés. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu, Jesus, falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele justiça. Então, a glória de Jesus, Jesus se gloriava na glória do Pai, na glória de Deus, naquilo em que Deus glorificou a ele. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Muita gente diz que esse verso está dizendo que ninguém consegue observar a lei. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que dentre aqueles que estavam falando com ele, nenhum deles estava observando a lei. Em que sentido? De buscar o arrependimento do pecado, no sentido de ouvir um profeta de Deus, no sentido de observar as escrituras corretamente. Aqui ele não estava dizendo que nenhum deles poderia observar a lei, estava fazendo uma afirmação de um fato, nenhum deles estava observando a lei. Ou seja, ele estava falando aqui sobre uma questão do pecado deliberado e não da ausência de necessidade de lei, ou que Deus tivesse anulado a lei porque ninguém conseguiria observar por completo. Não, pelo contrário. Tanto que quando Deus instituiu a lei, desde o Gênesis, ele estabelece, inclusive, o sacrifício para perdão dos pecados, mostrando claramente que haveria o perdão para aquele que pecasse, mas que buscasse o arrependimento, a confissão dos pecados, a mudança de vida. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés, evidentemente, quando ele fala aqui lei de Moisés, lembrando que Deus estabeleceu a circuncisão. Então, para que a lei de Deus dada a Moisés, quando ele diz a lei de Moisés, que fique claro, a lei de Deus dada a Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Se o próprio Deus estabelece situações em que se deve trabalhar, inclusive no sábado, então, por que vocês estão contra mim? Porque eu curei um homem, fiz uma atividade espiritual no sábado. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Veja que mesmo entre eles havia a preocupação em obediência na lei. É claro que muitos deles haviam falhado fortemente, mas a Bíblia revela que há pessoas que, inclusive, deixavam claro, olha, mas a lei diz assim, olha, como é que nós vamos agir? Né? Vamos agir de forma coerente, vamos seguir a lei. Nós estamos supostamente aqui condenando uma pessoa ou buscando condenar uma pessoa por transgredir a lei, nós vamos transgredir a lei? De forma nenhuma.
Isto diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar. Então aqui é o episódio da mulher pega em adultério. E aí Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, inclusive pelo fato de que eles sabiam que estavam ali para tentar a Jesus, né? Eles sabiam que ali não era uma situação verídica, no sentido de um interesse genuíno de se fazer o que é correto, mas apenas para prejudicar Jesus. Então, redarguidos da consciência, ou seja, tendo percebido que tinha caído por terra o que eles queriam fazer contra Jesus, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E aí Jesus diz o que para ela? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O que não faria sentido se Jesus não tivesse nenhum interesse em manter a lei. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Quando ele diz vossa lei, evidentemente, ele está se referindo à lei de Deus. Porque é a lei de Deus que estabelece o testemunho de ao menos duas testemunhas, não é? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Ou seja, não há não há perdão para aquele que rejeita, ouvindo o evangelho, que rejeita o evangelho como a fonte de salvação. Rejeita abertamente, né? Quer dizer, rejeita, né? Sendo abertamente ou não, que rejeita o evangelho. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mais uma vez, Jesus enfatizando a necessidade de obediência, ou seja, de não se deixar vencer, de lutar contra o pecado para não ser servo do pecado. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, ou seja, ele fala, veja novamente, necessidade de obediência, de um bom testemunho, condizente com a fé, condizente com aquilo que se afirma crer. Nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Eles falaram para Jesus, não é? E aí Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Veja que Jesus está aqui falando da questão do homicídio, ou seja, mostrando que, independente da lei dada por escrito ali para Moisés, os conceitos divinos a respeito do homicídio, evidentemente em relação a outros aspectos também da lei, já existiam. Não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mais uma vez, então ele fala de pelo menos dois mandamentos aqui, né? Homicídio e mentira, de dizer falso testemunho, mostrando que não é o momento ali da lei dada a Moisés que estabelece o início da validade da lei. E vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. E guardar a sua palavra envolvia o quê? A obediência. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, ou seja, mais um episódio de cura sendo contestado. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, sabendo que eles não tinham nada de objetivo dentro da lei para acusar a Jesus, e Jesus já havia falado isso para eles, já havia deixado eles sem palavras ao fazer afirmações anteriores. E eles ainda se mantinham com essa atitude. Jesus disse: olha, o vosso pecado permanece, porque vocês dizem que enxergam e de fato deveriam enxergar pelo que Jesus já havia ensinado, né? Então veja, havia uma dissensão. Por quê? Porque se considerava a transgressão do sábado mesmo o trabalho de cura aos sábados. E Jesus está dizendo que isso não era transgressão do sábado. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus estava falando a respeito da questão de
de não furtar ou de não roubar, mostrando que esse mandamento era válido e continuaria sendo válido, né? Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos acompanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Veja que Jesus está fazendo aqui um contraste comportamental entre quem anda na luz, ou seja, quem anda de acordo com a vontade de Deus, e quem anda nas trevas, quem anda de forma contrária à vontade de Deus, mostrando que que há um padrão a ser obedecido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, mais uma vez Jesus enfatizando que não apenas existem mandamentos a serem guardados, mas que isso é o verdadeiro sinal de amor. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então ele fala: as instruções devem ser guardadas por amor, mas o fato de eu estar dizendo que é por amor, não, pelo contrário, não isenta de obedecer. Pelo contrário, reforça a necessidade de obedecer, mostrando que realmente ama. Quem ama, obedece. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então veja que, além de amarmos a Deus, permanecemos no seu amor. Se não obedecemos, estamos rejeitando o amor de Deus. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E ele fala que amar significa o quê? Dentre outras coisas, traz como consequência o quê? Dentre outras coisas, guardar os mandamentos. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, Consolador, convencerá o mundo do pecado. Veja, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, continua falando a respeito da necessidade de obediência a um conjunto de instruções, a uma lei. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Príncipe desse mundo que Jesus constantemente diz que leva as pessoas à desobediência. Justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, ele precisaria de um consolador, alguém que viesse a convencer o mundo da justiça, porque ele não estaria mais ali com eles, convencendo-os da necessidade de justiça e nem do pecado. Porque não crendo em Jesus, as pessoas continuariam fazendo aquilo que Jesus estava mostrando que era errado, ou seja, continuariam no pecado. E aí, por fim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separa-os na tua verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, com isso, encerramos o nosso estudo, mostrando que Jesus buscou sim enfatizar um povo santificado, separado, com um propósito, que era o de esclarecer o verdadeiro significado das leis e orientar as pessoas a respeito do que deveria ser feito, mostrar que aqueles que se diziam guardadores da lei não estavam guardando de verdade. Então, espero que tenha sido de bom proveito mais esse estudo. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar com as outras séries. Que que Deus possa edificar a cada um de nós, que esse estudo possa ser útil. Convido para mais uma oração, a oração de encerramento, e que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais um estudo, conforme a tua vontade, que o Senhor venha nos auxiliar e fortalecer, que venha proteger nossas famílias, familiares, amigos, colegas, todas as pessoas conforme a tua vontade e misericórdia, Deus. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos ajude a ser pessoas melhores, Pai, e nos auxilie diante dos problemas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, até o próximo estudo.